O Supremo retoma a 7ª sessão, julgamentos dos generais Dino e Cuplipa. Avanços da governação local, desconsideração administrativa é debatida em Colibengo. Novo ataque israelita em Gaza resulta em 46 mortes. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo. Agora, no Hoje Notícias. Mais uma vez, boa tarde, Angola. O país voltou a registrar mortes por cólera nas últimas 24 horas. 6 pessoas perderam a vida por causa da doença, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde. O mesmo boletim dá conta do registro de 221 novos casos no mesmo período, desde o início do surto, em janeiro deste ano, e 557 casos, assim que está correto. Nas últimas 24 horas receberam alta médica 223 pessoas e outras 405 continuam internadas. Fiéis da comunidade islâmica em Angola foram sensibilizados no último domingo sobre práticas de higiene para prevenir e combater a cólera. O ato foi orientado por profissionais do Gabinete Provincial de Saúde de Luanda e teve lugar na Mediateca, 28 de agosto. O ato de sensibilização aconteceu durante o concurso de memorização e recitação do Alcorão Sagrado da Fundação Mohamed VI, realizado pela comunidade islâmica. A participação dos profissionais de saúde na atividade foi no âmbito da aliança entre as instituições cristãs e o Gabinete Provincial de Saúde de Luanda. O objetivo é erradicar a cólera no país, segundo Maria Martins, coordenadora da promoção de saúde. Falamos da cólera em N aspectos, mas numa vertente terra a terra para situar, não é, os nossos irmãos muçulmanos, porque são eles também empresários que vendem lixívia, não é, tanto a líquida como a granulada. Falamos também do que é a cólera para elucidá-los, como é que está o ponto de situação da província de Luanda, quantos casos, mortos e prevenções também, prevenções, ou seja, ações a desenvolver em caso de cólera também, no meio da comunidade islâmica, como também nos seus trabalhos. O líder da comunidade islâmica de Angola e também presidente da Fundação Mohamed VI, Sheikh Mateso, realça que a prevenção é a melhor forma de salvar vida. Daí ter chamado os técnicos da saúde para esta sensibilização de combate à cólera. A gente deve procurar coisas, deve ser prevenidos perante qualquer pandemia. Até no Islã, uma cidade onde há pandemia, você não pode entrar. E salvar a vida quase é uma lema que o Islã sempre está a lutar agora. Quando nós ensinamos nossos filhos para aprender o Corão, por outro lado, é o comportamento, porque o Corão ensina a pessoa como preservar a sua vida. O evento visou igualmente saudar o Dia de África, que se assinala a 25 de maio. Rabi Abdi, representante da Embaixada de Marrocos em Angola, sublinha que o evento foi pensado de propósito para valorizar a data. Esse tipo de evento, nesse dia, para valorizar esse dia, porque é uma hora de nós como africanos e como muçulmanos também, essa fundação, não só na área cultural, também na área social, a fundação está a lutar para a formação da juventude, formação dos jovens e também apoiando também na área social as pessoas carentes. Moradores da Salina 2 sentem-se agastados com a falta de condições sociais na comunidade. Nesta época em que o país vive um surto de cólera, os munícipes temem a propagação da doença. São muitas as preocupações que inquietam os munícipes que residem no bairro Salina 2, no município de Belas. Os motivos estes vão desde a falta de saneamento básico e estendem-se à ausência do líquido precioso, a água potável. Temos problemas de saneamento básico, também temos problemas de água, e temos problemas de escolas, problemas de hospitais. Nós queremos que aquele dê direito para ver para essa situação. Sempre quando
tem uma criança doente, tem que levar ao hospital distante, Maria Pia, ou na vila. Nós aqui pagamos sempre os colégios, e os colégios cobram caro. A pessoa que não tem esse dinheiro para pagar 30 mil, 15 mil por mês. E nós estamos muito preocupados também através da escola, tem que ter escola. O acesso também às estradas, olha, de maneira que eu penso, pelo menos essa escola foi abandonada através do acesso da estrada. Porque os carros, os alunos vinham aqui estudar, tinham que abandonar porque há muitas ravinas no acesso da estrada. Mesmo todo o bairro, mesmo na entrada aí do comitê para vir aqui, não temos acesso. Esta é a pequena ponte que foi criada para facilitar as pessoas que saem da Salina 2 para a estrada principal. Ano passado já houve vítima aí na estenda, morreram 2 crianças na vala. Já demos a participação, uma vez já vieram aqui os homens da administração, já nos deram as máquinas, só que não deu. As máquinas começaram a colar, então deram para o segundo plano. Então estamos aqui à espera. Esta ponte de acesso ao mercado, como uma breve emergência mesmo, porque a população não tem como circular. E também aqui nesse bairro encontramos com mais velhos de 60, 70 anos que precisam circular para a mesma ponte, que não tem mesmo como. Por outro lado, o morador Domingos Menezes apontou que na zona não se realiza campanhas de sensibilização contra algumas doenças, como tem-se visto noutros municípios. Por aqui também tem jovens que precisam deste apoio, porque imaginemos noutros municípios, Cazenga, Viana, outros municípios por ali, quando há alguma epidemia, há sempre uma intervenção, mas o bairro da Salina nunca apareceu ninguém aqui a se explicar dessas enfermidades. Nós estamos a viver uma epidemia de cólera. O município de Belas, apesar de ser o maior município, não apresenta números tão altos de casos de morte por cólera. Nós, felizmente, estamos a conseguir bloquear a cólera no nosso município. Temos levado o hipoclorito à comunidade, distribuímos oral, levamos panfletos, fazemos todos os dias ações de mobilização e sensibilização e estamos a conseguir travar a cólera, apesar de todas as dificuldades. É uma ação conjunta da administração local e do órgão central e temos estado, felizmente, a conseguir dar resposta. O que estes cidadãos apelam é para a necessidade de uma intervenção rápida das autoridades. É para nos ver mais, nos ajudar a população daquilo que nós estamos a precisar, porque estamos mesmo aflitos aqui no bairro. Falta de condições sociais no bairro da Salina 2, município de Belas, preocupa os que lá residem. Na ronda feita pela Rede Girassol, a nível de Luanda, os principais hospitais, o balanço das últimas 72 horas, a malária tem sido a doença predominante, a seguir a hipertensão arterial. Mas quem vai explicar tudo isso é o nosso colega Mandela Silva. Mandela, em direto, boa tarde. É consigo agora. Ora viva, boa tarde e um boa tarde extensivo ao vasto auditório da Rede Girassol. De facto, estamos no Hospital Geral de Luanda para saber então aquilo que foram os acontecimentos das últimas 72 horas. Mas para mais informações sobre o assunto, nós vamos então a conversa com o Dr. José Janota, ele que é o diretor pedagógico e científico do Hospital Geral de Luanda. Dr. José Janota, muito boa tarde. Está em direto para a Rede Girassol. Quais foram então os acontecimentos das últimas 72 horas aqui no Hospital Geral? Muito boa tarde. Dizer que nas últimas 72 horas, sobretudo nas 4 urgências, foram atendidas uma média de 630 doentes por dia nas 4 urgências. Quais são as doenças mais frequentes a essa altura? Nesta altura, sobretudo na estação de ano que nos encontramos, continua sendo a malária uma das doenças que mais se apresentam nas nossas urgências, os AVCs, a crise hipertensiva, a nível da pediatria, as doenças respiratórias agudas, as crises vasoclusivas dos pacientes portadores da anemia falciforme. E a nível das urgências cirúrgicas continuam sendo os traumatismos, sobretudo por acidente de viação, agressão física
tanto por arma branca como por projetil de arma de fogo. Falou sobre a malária. O que então que deve-se fazer para a prevenção da malária? Um apelo para a sociedade em geral. Para a malária, o importante é a sociedade em si, sabendo que é uma doença endêmica na nossa sociedade, devemos ter um conhecimento sobre a malária em termos da população, das instituições, de forma tal apenas detectarmos em nossas casas, em nossas famílias, que o indivíduo tenha febre ou tenha uma suspeita de malária. Não ficar muito tempo em casa, senão acorrer rapidamente ou de forma urgente às unidades sanitárias para a resposta ser mais eficiente e a eficácia em termos de tratamento ser melhor. Há um outro caso que também tem afligido desde janeiro o nosso país, que é a cólera. Como é que o Hospital Geral está em relação a esta? No Hospital Geral de Luanda nós temos o nosso centro de tratamento da cólera, que está a trabalhar com normalidade. Neste momento temos 5 doentes, todos estão estáveis. Provavelmente dentro das 72 horas também terão alta. Muito obrigado, Dr. José Janota, ele que é o diretor pedagógico e científico aqui do Hospital Geral de Luanda, que fazia então o balanço das últimas 72 horas aqui no Hospital Geral. Para mais informações sobre o assunto, caro ouvinte e telespectador, vão então poder acompanhar esta matéria com mais incidências nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Mandela. Obrigado e tomamos boa nota. Morreu um dos jovens afetados pelo incêndio que deflagrou no passado dia 20 do corrente mês na plataforma petrolífera BBLT, em Cabinda. Em nota, o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, assim como a operadora, endereçaram à família, colegas e amigos da vítima profundos sentimentos de pesar pela perda. O incêndio, que foi seguido de explosão, resultou, na altura, em 17 feridos e um desaparecido. Académicos africanos defendem que as soluções para os desafios do continente devem surgir das próprias realidades culturais, com base no poder tradicional e na inclusão das comunidades. Na reportagem a seguir, ouvimos a visão dos africanos sobre o continente, o desenvolvimento, resolução de conflitos e a fuga de cérebros. Neste 25 de maio, fomos às ruas, às academias, para ouvir os africanos sobre o seu próprio continente. Falamos sobre a capacidade de resolver conflitos, o desenvolvimento e a fuga de cérebros. Ouvimos vozes que acreditam em soluções africanas para problemas africanos. A vida está cá, então precisamos simplesmente nos unirmos e resolvermos nossos problemas, estabelecendo o sentido de urgência. O que é urgente hoje? Este docente universitário defende que as soluções para a resolução dos conflitos africanos devem ser baseados nas culturas locais e não em modelos importados. Só que o problema é que o conflito deve ser contextualizado. As contingências locais devem ser tomadas em consideração, porque trazer modelos que, vamos dizer, com procedimentos de aplicação de outros territórios para o nosso território não funciona. E um dos principais problemas que eu acho que complica um pouquinho a resolução dos nossos conflitos tem que ver com a língua. Nós resolvemos os nossos conflitos na língua do outro. Tá? Quando a língua é outra, começamos a deslocar-nos um pouquinho da linguagem, que é a forma de pensar. Para o acadêmico Mampasi Malungu, a chave está na inclusão das comunidades. Materialização, a resolução, o uso de métodos tradicionais na resolução do conflito. Porque o que eu defendo é a contextualização, é a adaptação dos métodos.
porque alterar a 360 graus a forma como nós resolvemos nossos problemas. No campo do desenvolvimento, o acadêmico e pesquisador Fênix Ukwakusima propõe uma mudança estrutural profunda, que começa nas escolas e no respeito pelas raízes espirituais. Mas o desenvolvimento africano, ele passa sobretudo na vertente cultural, espiritual, social, econômica. Se nós não desenvolvermos tendo a base da própria espiritualidade, que abarca a própria cultura, para o desenvolvimento da África, não é? Então teremos muitas dificuldades. No caso, já é hora de nós começarmos a pensar na economia dentro daquilo que é o procedimento e a visão africana de economia. É preciso olhar para isso. Quando nós revermos aquilo que é o currículo escolar, trazermos nossos conhecimentos, respeitarmos a linha dos nossos ancestrais, todo aquele conhecimento bom que eles passaram para nós e, sobretudo, aprendermos com as coisas erradas que eles fizeram. Para ele, o desenvolvimento também passa pela unificação dos códigos de comunicação, alimentação saudável e não geneticamente modificada. Por quê? Porque dentro da língua, okay, que é o primeiro veículo extremamente fundamental para o desenvolvimento de um povo, consiste e se encontra todo o conhecimento que pode gerar desenvolvimento para uma nação. Diferente disso, é apenas procurar sobreviver. Então é preciso perceber que há uma máxima em Kimbundo que diz Putsumulumba Kimbundo Nganaye. A língua portuguesa é marreca, mas a tua língua não. Okay? Então você precisa olhar para a tua língua com os olhos de ver para te gerar desenvolvimento. Depois nós temos a questão da própria alimentação. O que é que nós temos como alimentação? Se quer desenvolver o teu povo, a tua sociedade, olha para a alimentação. O que é que nós comemos? O que nós comemos pode influenciar e bastante aquilo que é o nosso desenvolvimento cognitivo. No tema da fuga de cérebros, o escritor e curador Luamba Mwinga vê a questão por outro ângulo. Não é a partida que preocupa, mas a ausência de retorno. Quando o cérebro é realmente exportado e não é uma fuga, como posicionou muito bem no tema, quando o cérebro é exportado, há retorno para o continente. Mas quando o cérebro foge, não há controle no continente. Então o continente não tem como usufruir desse cérebro, das valências desse cérebro. Nem a nível de contribuição social, a nível de contribuição fiscal também. Porque há todas essas nuances envolvidas. É desse tipo de mobilidade que nos interessa ter em África. Porque hoje em dia, vamos olhar no nosso país, irmão Brasil, é um dos países da língua portuguesa que mais exporta profissionais para o mundo todo, para qualquer contexto. É possível falar que há um brasileiro em qualquer país do mundo a contribuir e a contribuir ativamente para a economia daquele país, mas tendo retorno para o seu próprio país, pagando os seus impostos no seu próprio país, pagando a segurança social no seu próprio país, e todas essas questões acabam por ser relevantes se nós conseguíssemos mudar o paradigma para esse sentido. Segundo ele, a maior dificuldade da mobilidade de cérebro é a falta de retorno financeiro para a África. Não é má ter uma mobilidade de cérebros quando esse cérebro, vamos dizer, vai para esse contexto ocidental, contribui, mas, por exemplo, os seus impostos são pagos em África ainda. Não é mal quando acontece essa mobilidade. Não é o que tem acontecido ultimamente. O que tem acontecido é que a pessoa vai completamente, todos os seus impostos é pago na Europa ou na América, quase todas segurança social é pago lá, tudo. Então, há essa dificuldade. Para Luamba, é benéfico quando os cérebros são exportados ao invés de haver fuga. Ele olha para a África como uma janela de oportunidades para os próprios africanos. As narrativas do Ocidente hoje em dia já estão repetitivas. Hoje em dia o Ocidente fala sobre os mesmos assuntos porque conhece. A África ainda tem muita coisa por conhecer-se. E o melhor sítio para nutrir esse cérebro africano é só em África. Porque aqui ele possibilita descobrir
Em África nós temos muito espaço para inovadores, disruptivos. Por quê? Porque muita coisa ainda não foi inaugurada. Ainda é possível em África ser o primeiro a fazer alguma coisa em relação à Europa, em que o primeiro a fazer é, vamos dizer, o Pitágoras, que já está há muito tempo. Neste Dia da África, ouvimos vozes, reflexões, olhares sobre um continente cheio de desafios, mas também de respostas. E as respostas, dizem eles, devem vir de dentro. E por ocasião dos 62 anos de África, que assinalou-se domingo passado, a antiga comissária da União Africana, Josefa Sacco, falou em entrevista exclusiva à Rede Girassol dos desafios que as nações ainda têm pela frente e do seu contributo nas organizações continentais em que trabalhou. A engenheira agrónoma Josefa Lionel Correia Sacco foi a primeira mulher no continente africano a ocupar o cargo máximo na Organização Interafricana do Café, a OIAC, que tem sede em Abidjan. Com 3 mandatos consecutivos na organização, completou 13 anos na liderança à frente do órgão, tempo suficiente para mostrar trabalho e ser reconhecida pelos seus pares, e com isso teve vitória garantida na sua eleição ao cargo de comissária da União Africana em 2017, ocupando inicialmente a pasta da Agricultura e Economia Rural. Depois da sua reeleição, outras tarefas lhe foram acrescidas, passando a responder também pelo desenvolvimento rural, economia azul e ambiente sustentável. A engenheira agrónoma defende que há necessidade urgente da mecanização do trabalho no campo para melhorar as condições de quem produz, sobretudo de mulheres. O compromisso foi assumido pelos líderes africanos, mas a implementação da medida de mecanizar o trabalho do campo ainda não se faz sentir. Uma iniciativa que foi adotada pelos chefes de Estados em 2015, na Cimeira da União Africana em Joanesburgo. Portanto, é uma iniciativa que temos que implementar, porque quando os chefes de Estado adoptam uma decisão, essa decisão tem que ser transformada em estratégia, em programa, em projeto, depois vamos domesticar isso a nível nacional. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. De acordo com a engenheira agrónoma, muitos fatores contribuíram para o retardar do continente em atingir a segurança alimentar. E é tempo para fazer mais e mostrar melhor, priorizando o setor-chave. Eu, como agrónoma, olho em 3 prioridades. Educação, a saúde e a agricultura devem ser setores, os setores prioritários. Não estou a dizer hoje a tecnologia, mas esses 3 devem ser setores prioritários onde devemos investir nesses setores para que possamos ser menos dependentes do exterior. Quando fala da agricultura, é a importação dos produtos. Quando fala da saúde, estamos doentes, não temos hospitais para poder... Quando falamos da educação, também o nosso sistema de educação em África está muito débil. Então, são 3 setores que eu acredito, se houver mesmo investimento nesses 3 setores, vamos acabar com a fome, vamos acabar com a pobreza. Porque a agricultura, aqui em Angola, por exemplo, 40% de trabalho vem da parte da agricultura. Portanto, é um setor bastante importante e é um setor também que devemos dar a oportunidade. A educação, sem educação, não temos desenvolvimento, então também temos que olhar e principalmente a saúde. E nós hoje estamos a olhar a agricultura, mas a segurança agrícola e nutricional. Nomeada em março deste ano para o cargo da embaixadora extraordinária e plenipotenciária de Angola na Itália, responde também pelas representações diplomáticas de Angola em Malta, Albânia, Chipre, Grécia e na FAO. Josefa Sacco está entre as personalidades condecoradas no âmbito dos 50 anos da independência nacional. Filha de um antigo combatente, diplomata e nacionalista angolano, mostra-se satisfeita pelo reconhecimento do seu país. As lágrimas me caíram. Senti-me muito, muito orgulhoso disso. Pelo menos o meu país reconhece o esforço do meu trabalho, o esforço do meu empenho. E para mim foi mesmo, e aproveito essa antena, agradeço muito, muito, muito Sua Excelência, Presidente da República e o Executivo todo que apostaram em mim, tiveram tempo de ver o que eu sou e o que agora o mérito.
Momento para o primeiro intervalo da edição de segunda-feira do Hoje Notícias. Daqui a pouco temos mais outras informações para partilhar consigo. Volte connosco. Leonardo Votos, boa tarde, seja bem-vindo à segunda parte da edição de segunda-feira do Hoje Notícias. Acontece neste momento a abertura da primeira Jornadas Técnicas e Científicas sobre Desenvolvimento Local, alusiva à Semana do Desenvolvimento Local, que tem como objetivo valorizar os avanços. É a nossa colega Edna Firmino. Edna, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde em estúdio, boa tarde também para quem nos acompanha. Encontramos-nos na província do Icolibengo, onde o Ministério da Administração do Território procedeu à apresentação regional da Semana do Desenvolvimento Local, enquadrada no âmbito das festividades dos 50 anos de independência de Angola e também do Dia Africano da Descentralização e do Desenvolvimento Local, que acontece a 10 de agosto. Para mais dados sobre este momento que se viveu aqui na província do Icolibengo, nós vamos em conversa rapidamente com a Secretária de Estado para a Administração Pública do Território, Teresa Kiviengel, que vai nos falar um pouquinho sobre as atividades que estão preparadas para o mês de agosto. Boa tarde, fala em direto para a TV Girassol. Muito boa tarde a todos. Em sede das celebrações do 50º aniversário da Independência Nacional, o MAT vai realizar pela primeira vez a Semana do Desenvolvimento Local, que vai ser uma atividade que vai englobar 4 grandes eventos, nomeadamente as primeiras jornadas técnico-científicas do desenvolvimento local, que se vão centrar sobre a temática das infraestruturas essenciais ao desenvolvimento. Vai igualmente realizar a 5ª edição da Feira dos Municípios e Cidades, portanto, o grande espaço de exposição do potencial de agora dos 326 municípios do nosso país, que vão estar lá a expor a sua potencialidade. Vai realizar igualmente a 11ª edição do Fórum dos Municípios e Cidades, enquanto espaço de debate, articulação e troca de experiências entre os administradores municipais, e vai realizar igualmente a 2ª edição do Prémio Melhor Município de Angola, em que vai reconhecer o mérito e a excelência dos municípios que se destacarem em várias categorias. Portanto, este evento vai aglutinar, no fundo, 4 grandes atividades. Está programada para que província do país? Vai acontecer no estádio de Mombaca, na província de Benguela, no período de 4 a 10 de agosto de 2025. Todos os caminhos vão estar virados para a província de Benguela? Todos os caminhos vão estar virados para a província de Benguela. Apelamos a toda a sociedade a participar, o máximo engajamento de todas as províncias e municípios neste evento que se vai realizar. Muito obrigada. Ouvíamos a Secretária de Estado, Teresa Kiviengela, ela que falou das atividades que vão decorrer no próximo mês de agosto na província de Benguela. Estiveram presentes neste encontro aqui na província do Icolibengo representantes do Secretário de Estado da Administração do Território, vice-governadores para o setor político, melhor assim, e econômico das províncias do Icolibengo, a província de Malanje, a província do Zaire, a província do Ije e também a província de Benguela. A partir da província do Icolibengo, despedem-se Edna Firmino e Josemar Manuel. Boa tarde. Toda a equipa, boa tarde. Obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota. A Administração Geral Tributária informa que está em fase de liquidação o processo de pagamento do imposto industrial e reforça, por isso, os prazos legais aos contribuintes com vista a cautelar multas e evitar sobreposições ao sistema. Para falar sobre este assunto, recebemos em estúdio António Braça, que é o chefe de Departamento de Comunicação e Imagem da AGT. Muito boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Sim, boa tarde. Sobre que rendimentos incide este tipo de imposto? Bem, antes devemos dar nota de que o Estado tem uma atividade financeira que consiste no processo de obtenção, gestão e dispêndio dos meios financeiros públicos. Entretanto, para que o Estado realize estas despesas, necessariamente tem que obter receita. E parte dessas receitas derivam dos tributos, onde nós encontramos os impostos, e na estrutura fiscal encontramos o imposto que chamamos de imposto industrial, que incide sobre os lucros das atividades comerciais e industriais, em alguns casos acidentais.
Entretanto, as sociedades civis, comerciais ou sem forma comercial deverão efetuar a liquidação e pagamento deste imposto, particularmente o imposto industrial, que decorre durante este mês, o mês de maio, cujo termo será no último dia útil do mês de maio. A liquidação deste tipo de imposto é feita via portal de contribuinte, bastou que os contribuintes acessem o portal, façam a submissão da declaração modelo 1 e terão, portanto, a nota de liquidação, que com esta poderão, de facto, efetuar o pagamento, havendo necessidade. Damos nota de que aquelas empresas, embora não tenham sede de direção efetiva em Angola, mas que obtenham lucros no nosso país, também deverão ser alvo do processo de liquidação e pagamento deste imposto, que no fundo corresponde, fazem parte dos vários impostos que existem na nossa estrutura fiscal. Mas recai apenas a pessoas singulares, coletivas, só coletivas. Os comerciantes também podem pagar o imposto industrial. Digo, pessoas em nome individual pagam o imposto industrial ou não? Bem, o imposto industrial incide somente sobre as sociedades comerciais, civis, com ou sem forma comercial. E deverão fazer parte deste leque de empresas que deverão submeter à declaração modelo 1 as empresas que estiverem enquadradas no regime geral do imposto industrial, que entendem sendo as empresas que fazem parte do regime simplificado geral do IVA, ou seja, aquelas empresas que no exercício anterior tiverem um volume de faturação superior a 25 milhões de kwanza. A liquidação deste imposto é 100% eletrônico, como disse anteriormente, via portal de contribuinte. E o nosso apelo é que, portanto, ocorra este processo no período prévio ao término do prazo de liquidação e pagamento, para que evitemos eventuais constrangimentos que possam ocorrer no último dia que antecede o processo de liquidação e pagamento do imposto industrial definitivo dos contribuintes coletado no regime geral deste referido imposto. Em outra oportunidade foi dito que o imposto, desta vez o imposto predial urbano, ele visa para a melhoria das condições dos imóveis, da região em que estão situados os imóveis. Agora, o imposto, este tipo de imposto, que é o imposto industrial, ele recai para quais necessidades do Estado? Bem, antes devemos dar nota que agora é imposto predial, não imposto predial urbano. Portanto, houve uma alteração a nível da legislação, agora deixou de ser imposto predial urbano, passou para predial. E no âmbito da lei da desconcentração e descentralização administrativa, parte dessas receitas, refiro-me ao imposto predial, são canalizados nas localidades, nos municípios sobre o qual houve a geração de facto gerador de imposto. Mas, em sede do imposto industrial, portanto, é um imposto que está previsto na Lei do Orçamento Geral do Estado, que é um documento programático que, no período prévio à execução orçamental, é discutido e aprovado à Assembleia Nacional, onde são estimadas as receitas e fixadas as despesas. Entretanto, parte deste orçamento do imposto industrial, as receitas que serão arrecadadas foram alvo de tipificação no Orçamento Geral do Estado 2025. Portanto, mediante a discriminação feita na lei que aprova o Orçamento Geral do Estado, serão redistribuídos para as populações. Ou seja, ela pertence a toda uma massa de receitas. Perfeito, que é acolhida para a realização de determinadas despesas públicas, não num alvo concreto de despesas públicas. E quais são as sanções aplicáveis aos incumpridores, no caso? Bem, antes de mais dizer que a AGT não tem muita pretensão em poder penalizar os contribuintes, mas, entretanto, existe uma lei que, portanto, vai de encontro àqueles que, decorrido o prazo normal de pagamento, não procede. Para aqueles que não efetuarem a liquidação e pagamento do imposto industrial, portanto, poderão incorrer a uma multa correspondente a 25% do quantitativo do imposto em falta. E, para além disto, pela não submissão da declaração modelo 1, também existe uma determinada multa. Daí a necessidade
portanto, alertamos a estes contribuintes segmentados neste grupo que procedem previamente com a liquidação e pagamento para que evitemos esses constrangimentos, sobretudo aqui as multas pelo não pagamento do imposto, a multa pela não submissão da declaração modelo 1, ainda poderá existir um juro pela mora, pela não entrega no período estabelecido destes valores canalizados ao Estado. Convém que seja feito o pagamento. Exatamente. Sr. António, muito obrigado pelas suas explicações no Hoje Notícias. Muito obrigado, nós agradecemos. Tenha uma boa segunda-feira. Igualmente para si. A vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, concedeu nesta segunda-feira audiências aos líderes religiosos de diversas denominações e representantes da promoção da mulher. Em abordagem estiveram questões sociais e reforço da Igreja em se manter parceira social do Estado. A nossa colega Fernanda Gonga acompanha o encontro e traz mais dados. Fernanda, boa tarde. É consigo. Saudações a todos em estúdio e também a todos os telespectadores da TV Girassol. Foram no total 6 audiências concedidas a vários representantes de várias denominações religiosas do nosso país, pela vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, em que separadamente foram abordados vários assuntos de interesse social, aspectos em que a Igreja também se preocupa, uma vez que, ao final das audiências, os representantes dessas denominações religiosas manifestaram preocupações sociais ligadas, por exemplo, à questão da empregabilidade, à questão da gravidez precoce e também outros assuntos inerentes ligados à nossa sociedade. A Igreja também, por outro lado, manifestou o seu interesse e a preocupação em continuar a colaborar com o governo, uma vez que se considera como parceira social do Estado. Também foi aqui manifestada a necessidade da Igreja participar no processo da celebração do jubileu dos 50 anos de independência nacional. Destacar aqui foram recebidos o líder espiritual da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, foi também recebido o presidente da Fundação Religiosa Cira, foi ainda recebida a coordenadora da promoção da mulher angolana na Igreja Católica Promaica, também o pastor responsável da Igreja Maranata do Kwanza Sul, foi também recebido o presidente da Assembleia Ministerial Cristã AMC, abreviadamente assim designada, e também o responsável da Paróquia de Cristo Redentor Igreja Evangélica Unida. Ao longo das audiências foi oportuno que o bispo Dom Afonso Nunes manifestasse uma preocupação que trouxe também em conversações com a vice-presidente do MPLA, que dava conta de que a sua igreja estava extinta, trazendo então informações que davam conta que estas informações que estão a ser veiculadas não correspondem à verdade. A Igreja Tocuense não pode ser extinta, não pode, porque nunca guerreou com ninguém, nunca lutou, nunca fez confusão. Um aspecto de um acórdão que está sendo publicado por ali, que foi, digamos assim, exarado pelo Tribunal Supremo e que está sendo interpretado como que a Igreja Tocuense foi extinta, agora acabou. Aclarar que a Igreja Tocuense não foi extinta, nunca será extinta. Ela continua e vai continuar a sua marcha ao lado do governo que tem governado esse país, dando o nosso apoio necessário sempre que for solicitado. Palavras do bispo Dom Afonso Nunes, que foi também aqui recebido em audiência pela vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, audiências concedidas a, no total, 6 responsáveis de denominações religiosas e que terminou mesmo em instantes. Nesta altura é o essencial que nós podemos avançar, certamente que mais informações sobre essas audiências que aconteceram separadamente nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Fernanda, boa tarde e obrigado também por essa partilha. Agora a página desportiva. A Seleção Nacional de Futebol começa hoje, às 17 horas, os trabalhos de preparação visando a Operação COSAFA. O estádio 11 de novembro é o palco escolhido para o primeiro ensaio. Os Palancas Negras têm menos de 2 semanas para entrar em ação na Taça COSAFA. Por esta razão, Pedro Gonçalves vai começar a trabalhar a partir desta segunda-feira, primeiro com os atletas que atuam no campeonato interno.
A Rede Girassol sabe que para o dia de hoje, até ao dia 31, o treinador português não vai contar com os jogadores convocados pertencentes às equipas do 1º de agosto e também do Cabos Corpo do Palanca. Tudo porque os dois emblemas fecham a época futebolística nacional com a final da Taça de Angola. Depois do jogo, os atletas juntam-se ao grupo de trabalho ainda em Luanda. Por exemplo, os jogadores que militam no exterior estarão apenas com a seleção nacional já no palco da competição. A equipa do Luanda City garantiu a permanência no Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão após derrotar o Interclube por 1-0. O Luanda City precisava resolver a sua situação no Girabola e na última partida, no estádio 22 de junho, entrou com tudo. Os primeiros minutos foram repartidos, com sinal mais para a formação do City, que no lance de bola parada poderia ter chegado ao golo, porém o guarda-redes Rui esteve atento. Do outro lado, a jogar no seu estádio, Interclube não quis fazer parte da festa e procurava responder na mesma moeda. A vontade de permanecer no Gira era tanta que a equipa treinada por Rui Ortete empurrava os polícias ao seu setor defensivo. Antes do intervalo, o Luanda City chegou ao golo na marca dos 11 metros. Chamado a marcar, o avançado brasileiro Galo, com classe, fez 1-0. A segunda metade começou renhida, com a formação afeta ao Ministério do Interior à procura do golo de empate, todavia sem sucesso. Por sua vez, os citizenses queriam dizer adeus ao Girabola em grande e criavam situações que pudessem resultar em golo. Antes do apito final, os polícias reclamaram de uma grande penalidade que a equipa de arbitragem nada assinalou. O Inter deu luta, mas ao cabo dos 90 minutos o placar registava 1 para o Luanda City e 0 para o Interclube. O treinador do Luanda City, Rui Ortete, era um homem visivelmente satisfeito, pois o objetivo foi atingido. Sem dúvida, justíssimo, mas esse jogo foi o jogo mais doloroso de todos os jogos do Girabola. Foi o jogo que mais tempo demorou. Deus pôs-nos à prova perceber a nossa resiliência, a resiliência do Luanda City, dos jogadores, dos adeptos, até da equipa técnica. Acho que não é o momento de falar muito porque as emoções estão à flor da pele. Parabéns ao Luanda City, parabéns à família, Deus esteve connosco o tempo inteiro. Acho que é merecido e estamos felizes, foi excelente. Nem sei o que é que se deve dizer numa situação como essa. Por sua vez, Roque Sapir disse que foi o pior jogo como treinador no Girabola. Não estou em perfeitas condições. Primeiro é que o árbitro não esteve bem. Parabéns Luanda City por permanecer. Mas foi o pior jogo que eu fiz na minha carreira enquanto treinador. Não percebi nada, não consigo fazer análise do jogo. Simplesmente isso. Vim aqui por respeito a vocês, mas não estou em condições de falar. Feitas as contas. Só do Hoje Notícias, melhor dito, Geração Jornal e mais tarde. Tem também a atualidade internacional para acontecer. Portanto, volte connosco no Hoje Notícias. Seja bem-vindo de volta. O Tribunal Supremo retomou hoje a 7ª sessão do julgamento dos generais Dino e Coplipa. As altas patentes estão acusadas dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influência. O processo conta com 38 declarantes e, em direto, encontra-se Alberto Capitão, que tem outras informações. Alberto Capitão, boa tarde. É consigo agora. Viva, muito boa tarde, Adilson Garcia, boa tarde a quem nos acompanha. Continua esta que é a 7ª sessão de julgamento do caso que envolve os generais Manuel Hélder Vieira Dias Copelipa, também Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino. É uma sessão que está a ser dominada primeiro pela apresentação das respostas às questões prévias dos advogados de defesa, que no fundamental
defendiam a amnistia dos seus arguidos, dos seus, digamos, clientes, já que parte dos crimes de que estão a ser acusados foram já amnistiados pela lei de 2015. Entretanto, o Tribunal Supremo decidiu julgar por indeferido este pedido dos advogados de defesa, tal como ficaram expressos na palavra da juíza presidente desta sessão. Vamos ouvir. Da amnistia e prescrição dos crimes praticados pelos arguidos Manuel Lerder Vieira Dias e Leopoldino Fragoso do Nascimento. A amnistia é um ato legal emanado do Poder Legislativo, em virtude do qual extingue a responsabilidade penal e as penas aplicadas a determinados crimes cometidos num determinado lapso de tempo, fazendo cessar todos os atos processuais para aqueles crimes que ainda não tenham sido condenados, assim como todos aqueles cujas penas estejam em execução, eliminando todos os efeitos jurídicos de responsabilidade criminal correspondentes. Visa a generalidade das pessoas, sendo baseado no critério objetivo, na medida em que se refere à espécie de crime e não atendendo à qualidade ou quantidade de sujeitos que tenham cometido. Serve como exemplo a Lei nº 11/16, de 12 de agosto, que concedeu a amnistia a todos os crimes comuns puníveis, com pena de prisão até 12 anos, cometidos por cidadãos nacionais e estrangeiros, até 11 de novembro de 2015. Esta lei também abrangeu os crimes militares, com penas semelhantes, salvo os crimes dolosos cometidos por violência de que resultou a morte. As justificações da juíza deste caso, que, como sabemos, envolve, além dos generais Hélder Vieira Dias Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento, envolve também o advogado Fernando Gomes, ainda o cidadão chinês Yu Haiming e as empresas Plasmart, ainda também Haterite Limited e China International Fund, no caso a CIF, que uma vez mais voltou a se mostrar indisponível para esta sessão, já que não está presente nenhum dos seus representantes, apenas um advogado que foi indicado para então representar esta instituição. Eu recordo que a juíza, no caso a equipa de juízes deste caso, julgou indeferidos todos os pedidos dos advogados de defesa, a quando das questões prévias, no fundamental solicitavam a amnistia e também a retirada da medida de coação, no caso de proibição de saída do país, mas este tribunal julgou indeferido este pedido. Daí que vão então até o momento ser continuadas estas medidas de coação. Um assunto que vamos com certeza continuar a abordar nos próximos espaços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão, e obrigado por essas notas também. Agora, na atualidade internacional, pelo menos 46 pessoas morreram hoje na faixa de Gaza, 31 das quais numa escola transformada em abrigo no bairro de Al-Bajart, no leste do território. O assunto domina o compacto internacional. O ataque à escola no bairro de Daraj também feriu mais de 55 pessoas, segundo o Serviço de Emergência da Defesa Civil de Gaza. A escola foi atingida 3 vezes enquanto as pessoas dormiam. As equipas de socorro conseguiram controlar o fogo resultante dos ataques israelitas à escola Famin al-Jarjawi, no bairro de Al-Daraj. Os militares israelitas disseram que atacaram um centro de comando e controlo militante dentro da escola que o Hamas e a Jihad Islâmica usavam para recolher informações para os ataques. Israel culpa o Hamas pelas mortes de civis porque a organização opera em zonas residenciais. No domingo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em Khan Younis, no sul da faixa de Gaza, indicou que Israel matou 2 trabalhadores da organização. Donald Trump ameaçou na passada sexta-feira impor uma tarifa direta de 50% à União Europeia, com início já no dia 1 de junho. No entanto, após uma conversa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente dos Estados Unidos concordou em adiar o prazo até o dia 9 de julho.
O diálogo entre o chefe de Estado norte-americano e Ursula von der Leyen aconteceu neste domingo, com a última a fazer uma partilha nas suas redes sociais sobre a conversa. A União Europeia e os Estados Unidos partilham a relação comercial mais importante e estreita do mundo. A Europa está disponível para avançar nas conversações com rapidez e na tomada de decisões, escreveu. E acrescentou que para alcançar um bom acordo precisamos de tempo, até o dia 9 de julho. Nota-se que Donald Trump adotou várias medidas tarifárias nos últimos meses, incluindo uma tarifa base de 10% aplicável a todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. A taxa aplicada à União Europeia é de 10%. No entanto, poderá aumentar para 20% quando a atual pausa dos Estados Unidos terminar, que agora acontecerá no dia 9 de julho. Os americanos recordaram a morte de George Floyd. Há 5 anos, o cidadão afro-americano foi imobilizado por um polícia com um joelho, pressionando-o contra o chão durante cerca de 9 minutos e meio. Um outro agente ajoelhou-se nas suas costas, outro segurou as suas pernas e um outro não permitiu que as pessoas interviessem enquanto assistiam à agressão. O momento foi filmado e era possível ouvirem-se os gritos de Floyd enquanto dizia que não conseguia respirar. Após o trágico incidente, sucederam-se várias manifestações contra a violência policial e o racismo nos Estados Unidos e em diversos países. Os 4 agentes da polícia foram condenados, sendo que o agente que imobilizou Floyd com o joelho, Derek Chauvin, está a cumprir uma pena de 21 anos de prisão por homicídio. 5 anos envolvidos. Os americanos de todo o país homenagearam Floyd com vários eventos na cidade onde cresceu e na cidade onde morreu. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem, até o nosso próximo encontro.